Hoje nós vamos conversar sobre Pequim em Coma. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Então, galera, vamos começar falando da edição. É uma edição bem simples, mas caprichada. Ó, informações nas orelhas, orelhas bem grandes, tá? Tem aqui um pouquinho da biografia do autor. É uma edição que tem uma letra muito bacana. É uma leitura que flui muito bem mesmo. É um livro que tem bastante diálogo, então esse livro aqui você consegue ler de 10, 20 páginas assim rapidão. Muitos diálogos que facilitam e que fluem essa leitura. Para ler este livro, é necessário sim essa estrutura, do jeito que o autor traz aqui, né, a história. É necessária essa estrutura de diálogos. A gente consegue entender melhor, né, o ponto de vista dessas pessoas, desses personagens, através dos diálogos. Então aqui a gente vai ter a história, né, sendo contada através de Dai Wei. O autor, então, vai contar a história de Dai Wei aqui nesse livro. São personagens fictícios, tá, dentro do livro, porém tem como base, né, essa história um fato que aconteceu de verdade. Então nós podemos chamar esse livro de ficção histórica. É baseado no massacre da Paz Celestial, né, um massacre que aconteceu na China em 1989. Estava acontecendo uma manifestação, né, uma ocupação, né, de estudantes nessa praça. Junto dos estudantes, alguns moradores também aderiram à manifestação, à ocupação, então ocupavam ali a Praça da Paz Celestial, que está no coração de Pequim. E aí o que acontece? O governo tenta de algumas formas fazer com que esses manifestantes cedam à pressão e voltem para suas universidades, voltem para suas casas, né, os moradores. Porém, as pessoas continuam firmes, as pessoas continuam por semanas, por dias, semanas, na praça, o que faz com que o governo faça, né, uma ação repressiva contra estes manifestantes. Então, essa história vai ser contada aqui neste livro. Dai Wei, ele está numa condição de saúde, né, que é em coma. Ele vai começar a contar suas vivências, né, as suas experiências, o que aconteceu através do seu ponto de vista. Até o fatídico dia em que Dai Wei é atacado, né, sofre uma repressão. Não só Dai Wei, mas toda a praça, né, que vai culminar nesse massacre. Todas as pessoas que estão ali vão sofrer a repressão e Dai Wei é uma das pessoas que está ali participando, né, é um dos participantes, é um dos membros fervorosos, né, dessa manifestação, dessa ocupação, e ele vai ser uma das pessoas atingidas. Muitas pessoas vão morrer, né, nesse massacre. Algumas vão ficar em condições de invalidez, mas Jean, que participou, que observou, né, essa manifestação acontecendo. Então ele relata aqui as suas vivências e a partir da sua experiência, né, da sua observação, ele elabora este livro, então, que faz com que a gente conheça esse capítulo da história. Eu, particularmente, não conhecia, não fazia ideia que isso tinha acontecido, que esse local existia, que o governo chinês tinha feito algo desse tipo com as pessoas. Então, por mais que os personagens sejam fictícios, a gente tem ali o conhecimento de algo que aconteceu na realidade, que marcou a história da humanidade. Então aqui tem dizendo que Ma Jian nasceu na China, né, em 1953, aos 30 anos deixou o emprego e viajou por 3 anos pela China em jornada, que descreveu mais tarde no livro Red Dust, e venceu prêmios como Thomas Koch na categoria Livros de Viagens. Mudou-se de Pequim para Hong Kong em 87. Durante uma de suas viagens à China, ele se uniu aos ativistas pró-democracia na Praça da Paz Celestial em 1989. Ele morou na Alemanha e depois em Londres. Ma Jian é autor de outros títulos, incluindo A Cozinha da Revolução, que também tem publicação no Brasil, e o Stick Out Your Tongue, o livro de contos sobre o Tibete que levou o governo chinês a banir suas obras e o lançou na rota do exílio.
mas Jean é casado com Flora e tem 2 filhos. Vamos falar então da escrita, vamos falar da obra em si. Assim que eu tive contato com esse livro, logo a sinopse, né, apresentada aqui na orelha do livro chamou bastante atenção, por conta da obra, que é ficção histórica, que particularmente eu gosto bastante. Comecei a ler então o livro. As primeiras páginas, assim, é bem instigante, tá? Você flui. Gente, isso aqui flui muito. Então, do nada, comecei a ler o livro, fui lendo, assim, nada de muito surpreendente. O início do livro, como a maioria, bem, assim, descritivo, mas uma leitura que estava fluindo muito bem. Então, eu continuei lendo, até que chegou na página 100 e não tinha acontecido muita coisa. Era somente, assim, a vida do Dai Wei, né, até chegar na universidade. Então, aqui começa contando a história dele mais ou menos quando ele tem por volta de 15 anos. E ele vai se relacionando, ele é um jovem, né, tá ali na flor da idade, 15 anos e tal. E ele vai se relacionando com algumas garotas. Acontece a primeira vez em que ele é reprimido pela polícia somente com 15 anos. Pois está tendo ali um caso com uma adolescente também na mesma idade dele, da escola e tal. E ele é reprimido pela primeira vez pela polícia, e a polícia, obviamente, obedece às ordens do governo, né, nesse sistema implantado pelo Partido Comunista. E essa é a primeira vez, com 15 anos, que Dai Wei vai ser, então, detido, e vai sofrer tortura, e ele vai ter que escrever uma carta dizendo tudo que ele fez, tudo que ele deixou de fazer. Ele inclusive, mente na carta para ver se a polícia, né, libera ele sem causar mais danos, né, danos físicos e psicológicos a ele. Então, depois de escrever a carta, relatando, né, fazer uma autocrítica, ele é liberado, então. Isso acontece quando ele tem 15 anos. Após isso, se eu não me engano, ele abandona a escola, vai fazer outras coisas, viaja, e até que ele vai para a universidade, né, vai para a Universidade do Sul da China, e a partir dali ele começa a contar, né, como que é a relação com a família dele, né, quem é o pai dele, quem foi a mãe, como que é a relação com o irmão. E nós vamos entendendo que Dai Wei vai sofrer por conta, não pela sua escolha política, né, mas pelo próprio sistema que está instalado no país, né, um sistema que reprimiu, né, muito assim, as pessoas com ideologias diferentes da ideologia do Partido Comunista. Então, as pessoas tinham que obedecer aquilo que o partido determinava. O controle total desse partido, né, a corrupção, o favorecimento desses políticos. Assim, algo bem palpável, né, algo que não está muito longe da nossa realidade. Eu gostei da escrita, né, do Magian, da história em si, e o ponto que me fez achar esse livro, não dar uma nota muito alta para esse livro, foi o fato de que foi muito descritivo. Eu acho que o excesso descritivo das coisas fez com que Magian pecasse no livro. São quase 700 páginas e esse livro facilmente poderia ser mais breve, sabe? É uma história que tem tudo, tem a receita ideal para ser um livro assim, 5 estrelas. Em alguns momentos, por mais que a leitura fluísse, é tão descritivo, você fica assim enjoado, sabe? Não é que ele se repete, é que é descritivo demais. Vai descrever ali uma cena e ele esmiuça demais, sabe? A situação, como que eles estão vestidos, como é que é o local, tudo. É muito detalhe. E não é floreado, não é poético, é só detalhes demais em excesso. E o que fez assim, eram 2, 3 páginas que você poderia tirar dali. Parece que o autor colocou várias coisinhas a mais no livro para aumentar o volume dele. Parece que foi proposital. Ao pegar o livro, né, de início, eu achei que essa descrição toda ia ficar lá para o início. Mas não, é uma descrição que vai do início ao fim. É um livro que não vai ter muitos altos e baixos, tá?
É um livro que não tem muitas emoções, muitas surpresas, muitos plots. Não é esse tipo de livro. É um livro que flui, mais uma vez, é um livro que flui. Por mais que você passe as páginas, parece que você não sai do lugar. Vai ser tudo envolto ali na praça e corta para a vida de Dai Wei em casa com a família. Vai apresentar o ponto de vista do pai, o ponto de vista da mãe, mas do meio para o final o irmão já se torna um jovem adulto, então ele começa a ter suas próprias opiniões e percepções, então você também entende um pouco, né, das ideias do irmão, mas é que o governo coloca as pessoas num nível tão degradante, tão inferior, né, faz com que essas pessoas cometam até mesmo um canibalismo, e isso vai ser retratado aqui. Isso fica explícito, muito explícito aqui, para descrever a obscenidade do governo para com o povo chinês. Esse livro vai ter 2 cortes, tá? Vai intercalar entre 2 momentos. Um momento em que as lembranças de Dai Wei, da vivência dele na praça, e o fato real, Dai Wei em coma, a sua condição atual, o que está acontecendo na realidade. Do meio para o fim, eu já estava preferindo ler mais sobre a situação atual de Dai Wei, né, o que a mãe estava fazendo, né, quais eram os sacrifícios que a mãe estava fazendo para manter Dai Wei, né, ultrapassando seus limites, buscando recursos para que Dai Wei saísse do coma. Muito interessante ver a força dessa mulher, né, e aqui ela está muito bem representada. Essa mãe, ela vai sofrer muito. Do meio para o fim, eu estava mais conectado com a mãe de Dai Wei do que com o próprio personagem principal, digamos assim, né? Aqui o livro é todo voltado para a visão de Dai Wei, né? A sua observação. Essa mãe, ela sofreu bastante. É um fim vago. Não sei o que aconteceu com a mãe dele. Pode ter acontecido qualquer coisa, então o final é aberto, assim, não tem... Assim, você já sabe o que aconteceu com Dai Wei assim que você pega o livro, mas o que é interessante saber é como aconteceu, né? Qual foi o momento, de que forma aconteceu, e você só vai saber nas últimas 50 páginas. É um livro de muito diálogo, é um livro de muito texto descritivo, tá? Então não peguem esse livro achando que você fica preso na leitura porque flui. No meu caso, eu vi a leitura fluindo, eu me vi avançando nas páginas de um livro de 700 páginas. Eu fiquei empolgado em continuar e saber, né, o que ia acontecer com o personagem principal. Mas não me prendeu a leitura. Assim que eu finalizei, eu senti falta, obviamente, porque, né, passei muitos meses lendo o livro, acompanhando aí a trajetória de Dai Wei, mas não é uma leitura que me fisgou. Para mim não foi um livro 5 estrelas. Eu acabei dando para esse livro 3,5 estrelas. A Record sempre capricha bastante nas suas edições, né, dos seus livros. Eu achei alguns erros assim bastante absurdos, tipo de faltar letras. Olha só como que foi impresso aqui. Ó, até grifei aqui. Uma palavra está impressa em cima da outra. Tá, e tem uma espação entre uma palavra e outra. E tem outra coisinha aqui. Esse nossa ficou, acho que é um 0 no meio. Nada que vai atrapalhar a sua leitura. Acredito que se tiver uma outra, se eles tiverem revisado isso aqui já está corrigido. Essa minha edição aqui é de 2009. Aqui é uma edição caprichada. 698 páginas, quase 700 páginas. É um livro que flui, é um livro que te traz informação e conhecimento, né? Eu fiquei bastante interessado, inclusive tem um outro livro que eu quero bastante ler, que é Morro do Cervo Branco, se eu não me engano, é esse o nome do livro, que também vai falar da China, né? Também vai retratar um pouco da história da China. Aqui eu fiz bastante pesquisa e eu gostei bastante de saber, de conhecer, mas não foi uma leitura que me fisgou. Eu li até o final para saber o que estava acontecendo, mas não foi uma leitura que me fisgou.
tá? Não me envolvi totalmente com o personagem. A única falha aqui no meu ponto de vista, o autor detalhar muito as coisas, né? E esse livro poderia ser um pouco mais curto, né, se não fosse uns excessos de descrição. Magian tem uma escrita super suave, super tranquila, tá? Não tem muitas palavras difíceis ou rebuscadas, é uma linguagem bastante acessível. Essa foi a resenha de Pequim em Coma. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês me sigam no Instagram, me sigam também lá no Scooby. Deixem um like de vocês aqui nesse vídeo. Comentem o que vocês acharam sobre a resenha e também se vocês têm interesse de ler Pequim em Coma, livro que não é muito divulgado, né? E eu entendo o porquê disso. Talvez tenha faltado também divulgação, né? Faz bastante tempo que esse livro foi lançado. Mas está aqui uma indicação, caso você queira ler, de um livro de ficção histórica que vai se passar lá na China em 1989, até a virada do século. Eu espero que vocês tenham gostado. Então a gente se encontra num próximo vídeo. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.